Outro dia, né, o marido chegou em casa, depois de um dia muito cheio de trabalho, e a esposa falou assim: amor, eu tenho duas notícias. Uma é uma notícia muito boa, outra é uma notícia muito ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Ele disse: olha, hoje meu dia foi difícil demais, e eu preciso dormir. Eu tive tantos problemas, não posso ouvir mais de nenhum problema. Só me dê a notícia boa agora, e amanhã de manhã você vai me dar notícia ruim. Tudo bem? Porque eu não quero nem saber, eu quero dormir. Ela disse: tá, a notícia boa é que os airbags da nossa Mercedes funcionam muito bem. Mágico, nos fale mais sobre você. Com muito prazer. Eu pratico mágica já há mais de 30 anos. A mágica, simplesmente, é a minha vida. No seu último truque, você pareceu um pouco surpreso quando um coelho sumiu e uma cruz apareceu. Isso teria alguma coisa a ver com a Páscoa? Sim, claro, com a Páscoa. Mas, de fato, quando o coelho sumiu, era para ter aparecido um ovo. Eu não sei o que aconteceu. Falando em Páscoa, eu tenho 3 perguntas sobre isso para te fazer. Tudo bem? Claro, entendo tudo sobre Páscoa. Você viu o coelhinho, inclusive, da cartola? E eu amo chocolate. Por que Jesus veio para a Terra? Jesus... Ele... Qual que é a seguinte? Como nós podemos ter certeza de que ele ressuscitou? Ressuscitou. Bem, a gente está falando sobre Páscoa mesmo? Ah, tá. Ressuscitou... Tá, a última pergunta. Qual deve ser a nossa resposta diante disso? Bem, o mágico não soube responder as 3 perguntas, e é justamente em cima dessas 3 perguntas que agora nós vamos nos aprofundar. E eu quero falar o seguinte, com base na palavra de Deus mesmo. Eu creio mesmo de todo o meu coração que ao aprofundarmos nessas 3 perguntas e você compreender também a resposta dessas 3 perguntas, isso vai abrir uma porta para o sobrenatural na sua vida. Eu digo isso de todo o meu coração. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é: por que Jesus veio aqui para a terra? Por que Jesus veio para a terra? Muitas pessoas têm das mais diversas teorias porque Jesus veio na terra. Ele veio para ser um bom exemplo para todos nós, para ser um padrão. Claro, ele foi um bom exemplo, mas essa não foi a razão principal que ele veio para a terra. Outros dizem, não, ele veio para realmente mostrar que o caminho para ter paz é o caminho do amor, é o caminho do perdão. Com certeza ele mostrou o caminho da paz, do amor e do perdão. Mas essa não foi a razão principal que ele veio aqui para a terra. Veja bem, a palavra de Deus diz em João 12, 27. Agora, a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Quando que Jesus disse isso? Jesus disse isso antes dele morrer na cruz. Ele falou assim: Pai, minha alma está angustiada, porque eu não quero ir para a cruz. Por que Jesus não queria ir para a cruz? A razão principal é que lá na cruz ele seria separado do Pai. Nós vamos falar sobre isso mais daqui um pouquinho. Ele não queria ser separado do Pai. Então ele falou: a minha alma está angustiada, eu não quero isso. Aí ele disse: mas foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Em outras palavras, Jesus disse aqui nesse versículo que a razão que ele veio para a terra foi para morrer na cruz e para ressuscitar.
Quer dizer, a razão que ele veio é para a Páscoa, porque na Páscoa nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Ele falou, essa é a razão que precisamente eu vim para a terra. Interessante, ele veio para morrer e ressuscitar. Olha o que mais ele disse em João capítulo 10, versículo 18. Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu pai. Ele falou, olha, ele até disse também, ele falou assim, eu poderia chamar milhares de anjos para me proteger dos soldados romanos e não permiti-los a me crucificar. Ele falou, mas não. Ninguém tira a minha vida de mim. Em outras palavras, Jesus não morreu como mártir, como muitos por aí dizem, que ele morreu como mártir. E não morreu como mártir. Ele falou, ninguém tira a minha vida de mim. Eu espontaneamente dou a minha vida e tenho o poder para entregá-la e para reavê-la. Olha o que ele estava dizendo. E não só aqui, mas em outros lugares. Ele disse, eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Uau! Que coisa forte, que coisa forte. Agora, me diga uma coisa, por que ele veio? Por que ele veio morrer? Ele veio morrer para levar o castigo dos nossos pecados, que eu e você merecia. Tinha que um ser perfeito morrer por nós, os imperfeitos. Ele veio como nosso substituto. O castigo que ele levou de Deus lá na cruz, você sabia que foi Deus que castigou Jesus na cruz? Ele castigou os seus pecados, os meus pecados. Jesus era perfeito, mas ele morreu e levou o castigo que eu e você merecíamos. Isso é muito forte. Numa certa fazenda, houve um grande incêndio que aconteceu nessa fazenda. E nesse incêndio que foi acontecendo na fazenda, a maioria dos animais puderam fugir, porque tinha uma parte da fazenda que não teve o incêndio. Então, a maioria dos animais fugiram para aquela parte do incêndio. E os fazendeiros, está pegando fogo, toca os animais tudo para aquela parte, está pegando fogo. Não, é só uma história que eu estou contando, cara. Foi tudo planejado, viu, gente? Só para descontrair um pouco. Bem, agora, veja bem, estava pegando fogo na fazenda. Quando o fogo finalmente apagou, o fogo tinha apagado completamente. E o fogo tinha apagado completamente. Também foi planejado, estou brincando. O fogo, então, uma vez apagado completamente, os fazendeiros estavam andando lá na parte que estava queimando, que tinha queimado, né? Estava tudo preto, tudo queimado. Alguns, mas muito poucos animais que tinham sido carbonizados, porque a maioria puderam fugir. Viram uma galinha muito grande, morta, claro, totalmente carbonizada, e falaram, uai, que estranho, galinha tão grande, por que ela não fugiu? Outros animais até, que correm mais devagar, fugiram. Por que essa galinha não fugiu? Ela totalmente carbonizada, ia chutar a galinha. Quando chutaram a galinha, aí viram que por baixo das asas dela, estava aquele monte de pintinhos que saíram totalmente vivos e bons. Aí eles entenderam por que ela não fugiu. Ela poderia ter fugido, mas de propósito, ela escolheu não fugir. Ela escolheu morrer para salvar a vida dos seus filhotes. Que lindo! Isso representa muito claro o que Jesus fez. Ele não tinha que morrer, ele era perfeito. Mas ele levou o castigo que eu e você merecíamos. Ele sofreu lá na cruz. E sabe o que ele gritou lá na cruz? A Bíblia diz que ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer em português, meu Deus, por que me desamparaste? Agora, talvez você
assim, a nossa tendência é pensar, Deus não desamparou Jesus, ele só estava tão angustiado que ele pensou que Deus havia o desamparado. Mas espera aí, Jesus era perfeito, Jesus era o próprio Deus encarnado, Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Será que Jesus estaria enganado? Será que Jesus estaria mentindo? Obviamente que não. Jesus não estava enganado, Jesus não estava mentindo, Jesus estava falando a verdade, ele nunca mentiu. Ele nunca deixou de falar a verdade. Então, por que Jesus disse, meu Deus, por que me desamparaste? É porque Deus havia realmente o desamparado. Aí você pergunta, mas meu Deus, por que na hora que Jesus mais precisava, Deus o desamparou? Eu vou te falar por quê. Deus não pode ter comunhão com o pecado. E Jesus estava cheio dos meus pecados e dos seus pecados. Jesus estava cheio dos nossos pecados. E Deus não pode ter comunhão com o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. E aí está o grande dilema. Porque a Bíblia fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o pecado que tem nos separado de Deus. É o pecado que tem nos separado dos milagres de Deus. Nas nossas vidas, nas nossas famílias, em todas as áreas da nossa vida. É o pecado. Então, já que é o pecado, Jesus assumiu o nosso pecado. E Deus virou as costas para ele. E Deus castigou Jesus pelos nossos pecados. Agora, veja bem, é interessante porque quando Jesus esteve aqui na terra, o grande profeta João Batista olhou para Jesus e gritou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Por que ele falou Cordeiro? Porque os judeus haviam sido instruídos pelo próprio Deus para sacrificar um cordeiro, e aquele cordeiro tinha que ser perfeito, tinha que ser macho, perfeito. E esse cordeiro, simbolicamente, levaria todos os pecados dos judeus, para que Deus pudesse ter comunhão com eles. Deus, desde o começo, disse, o sangue do cordeiro não purifica de verdade os pecados, mas ele simboliza o verdadeiro cordeiro que haveria de vir. Agora, quando Deus primeiro instituiu isso, sabe como que se chama? O nome daquele dia, Páscoa, que no hebraico, na realidade, pronuncia-se assim, Pessah. É assim que pronuncia-se no hebraico a palavra Páscoa. E ela se refere àquela festa da Páscoa, onde os israelitas celebraram a saída do Egito, depois da noite em que Deus mandou sacrificar um cordeiro. E colocar o sangue do cordeiro na viga superior e nas ombreiras da porta. Deus disse o seguinte, olha o que ele disse. Ele disse, quando o anjo da morte, o destruidor, não era Deus, era o destruidor, o maligno. Quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue nos umbrais da porta e na viga superior. Então ele vai saber que lá tem pessoas que se alimentaram do cordeiro, uma família naquela casa que se alimentou do cordeiro e que derramaram o sangue do cordeiro. Então ele vai passar por cima, porque essa palavra que é Páscoa no hebraico começou naquele dia, e eles saíram do Egito. E essa palavra, Pessah, a Páscoa, ela vem de uma palavra básica no hebraico, a raiz dela é a palavra passar. Interessante, passar, que quer dizer o quê? Passar por cima, passar por cima. Inclusive a expressão, tanto no hebraico como no português, é muito semelhante. Passar por cima. Então Páscoa quer dizer isso, passar por cima. Não vai destruir aquela família. E olha, isso aqui tem um ensino muito profundo para nós que estamos debaixo do sangue do Cordeiro de Jesus. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Sabe o quê? É que simbolicamente, quando você entrega a vida a Jesus, e você é lavado por esse sangue, e por causa desse sangue purificado dos seus pecados,
esse sangue não é só para você. Simbolicamente, ele é também para toda a sua família. Para toda a sua família, porque ele está nos umbrais da porta da sua casa. Você nunca alimenta do cordeiro sozinho. Era a família toda reunida lá que se alimentou. Quando você recebeu Jesus, sua família veio de reboque. Ela também se alimentou de Jesus. Você pode tomar posse e crer pela salvação de toda a sua família. Por isso que a Bíblia diz, crê. Se você crê no poder desse sangue, crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Yes. Então essa é a razão que Jesus veio aqui na terra. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Como podemos ter certeza que ele realmente ressuscitou? Como podemos ter certeza que Jesus ressuscitou? É interessante porque agora eu não vou falar, daqui um pouco vou falar da ressurreição, mas primeiro vamos falar só do Jesus histórico. Se Jesus existiu mesmo. Às vezes, escuta bem, você vê na internet pessoas que parecem até que estão entendendo muito, querendo falar que não existem provas, que Jesus até existiu aqui sobre a terra. Só na internet mesmo. Porque olha, pode pesquisar o que eu vou falar aqui, nenhum historiador sério, nenhum arqueólogo sério e nenhum estudioso sério, mesmo os ateus, negam a existência de Jesus. Todos os eruditos que estudam a história sabem que existem documentos históricos, muitos, que comprovam que Jesus existiu mesmo. Isso é um fato. Isso é um fato. Veja bem, o Cornélio Tácitus, que é considerado o maior historiador da Roma Antiga, sabe quando ele viveu? Entre os anos 55 depois de Cristo e o ano 120 depois de Cristo. Então, ele estava ainda, ele estava nascendo na época que Jesus estava morrendo, como se fosse. Ele foi um historiador seríssimo, considerado pelos historiadores o maior historiador da Roma Antiga. Ele menciona sobre Jesus e sobre os seguidores de Jesus. Interessante. O Flávio Joséfo, outro grande historiador, que viveu entre os anos 30 depois de Cristo e o ano 100 depois de Cristo, ele faz menção mais do que uma vez sobre Jesus. E quando ele menciona o martírio de Tiago, o próprio irmão de Jesus, ele diz, olha, o Tiago, o irmão de Jesus que foi martirizado, os historiadores concordam que aquilo está em documentos tão antigos que não foram maquiados. É história mesmo, garantido. E não é só esses dois historiadores tão respeitados, o Cornélio Tácitus e o Flávio Joséfo. Também outros historiadores daquela época mencionam Jesus. O Tales, o Plínio, o mais jovem, e o Luciano. O próprio Novo Testamento é uma compilação de vários autores que foram inspirados pelo Espírito Santo. Não foi um homem que escreveu o Novo Testamento, foram vários homens. Muitos deles foram testemunhas, tanto da vida como da morte, como da ressurreição de Jesus. Eles realmente estavam escrevendo aquilo que eles viram e testemunharam. E são documentos de muita confiança dentro da história. Se fosse hoje em dia, eles iriam tirar fotos, não é mesmo? Eles iam publicar nas redes sociais, eles iam gravar áudios, vídeos. Porém, naquela época não tinha nada disso. Então, como que eles registravam? Da mesma forma que tudo era registrado naquela época. Escrevendo livros, escrevendo cartas, registrando. E assim foi registrado por muitos sobre a morte, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Se fosse hoje em dia, aí é diferente. O Pedrão teria tirado o celular do bolso e teria gravado os stories, né? Aí ele teria assim marcado, Olha, @Jesus curando mais um paralítico. Aí ele teria falado, olha aqui, a Maria, @Maria, testemunhando como o @Deus realmente enviou @Jesus para a terra.
não é mesmo? Ele teria registrado nas redes sociais, mas naquela época não tinha isso. Então tinha os livros. Agora, veja bem, o apóstolo Pedro, que poucos dias antes, quando Jesus estava para morrer, ele tirou o corpo fora, falou, esse homem não vai nos salvar de Roma mesmo? Esse homem, eu não vou morrer junto com ele. Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois que Jesus morreu, Pedro se escondeu atrás de portas trancadas, com muito medo deles crucificarem ele de novo. Também, crucificarem ele também, e como crucificaram Jesus. Mas olha o que acontece. 3 dias depois, quando Jesus ressuscitou, e Pedro viu Jesus e pegou carne e sangue, carne e osso, quer dizer, pegou em Jesus, ai, ele vive. Pedro se transformou em outro homem. Com poucos dias ele estava pregando para as multidões, milhares convertendo. Olha que Pedro disse em Atos 3,15. Vocês, ele falou para os judeus religiosos que instigaram os romanos para crucificar Jesus. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Agora você vê um outro Pedro, corajoso, pregando com ousadia, sem medo algum. Por quê? Porque ele havia tido um encontro com Cristo ressurreto. Aleluia. E por que também chamamos isso de Páscoa? Porque foi justamente na data da Páscoa dos judeus que Jesus morreu, ressuscitou, fazendo o quê? Cumprindo a profecia. Ele é a verdadeira Páscoa, não é mais aquele cordeiro, o animal. Ele é o verdadeiro cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É a verdadeira Páscoa, é Jesus que ressuscitou, aleluia. Agora, alguns dizem assim, não, é o seguinte. Alguns que querem dizer, tudo bem, nós sabemos que tem fatos demais na história que comprovam que Jesus existiu. Mas essa história que ele ressuscitou, não é verdade. Não é verdade, alguns que tentam alegar. Não é verdade porque foram os soldados romanos que roubaram o corpo de Jesus. Não, isso seria ridículo. Os soldados romanos, a coisa que eles mais queriam é um corpo de um defunto para provar que Jesus não ressuscitou. Que ninguém achava o corpo dele mais. Entendeu? Então, os soldados romanos não fariam isso. Então outros dizem, não. Foram os discípulos que roubaram o corpo dele durante a noite. Ah, sim. 11 homens, porque o Judas já havia batido as botas. 11 homens, veja bem, sem nenhum treinamento militar, derrotam uma tropa inteira de soldados romanos, armados até os dentes, removem uma pedra de 1000 quilos de peso, entram sem nenhum soldado romano pará-los, pega o corpo, além do corpo dele ainda tinha mais 34 quilos de embalsamento e rouba o corpo dele. Tá, mas vamos só supor que fizeram isso mesmo, porque até hoje tem pessoas que alegam isso, foi isso que eles fizeram. Esses homens semi-analfabetos revolucionaram o mundo todo com essa mentira e deram a vida deles. Morreram por essa mentira. Você acha mesmo? Você acha que eles fariam isso mesmo? Enganando e deixa eu te falar uma coisa. Você fala, mas pessoas morrem por uma mentira. Não tem uns homens bomba aí dos muçulmanos que morrem por uma mentira. Só que aqueles homens bomba que estão morrendo por aquela mentira, eles acham que é verdade. Agora, nunca você encontra ninguém dando a sua vida, morrendo por uma mentira que ele sabe que é mentira. Isso você não encontra. Você não encontra ninguém que morre dando a sua vida para algo que ele já sabe. Nós sabemos que é tudo mentira. Nós que roubamos o corpo, mas nós vamos morrer por ele assim mesmo. Você nunca encontra isso em lugar nenhum na história. Lugar nenhum. E deixa eu te falar, daqueles 11, 10 deles tiveram morte de martírio. O único que não teve foi o
o apóstolo João. E não é porque não tentaram matá-lo. Tentaram matá-lo. Diz a história que colocaram ele em óleo fervendo. E ele simplesmente saiu fora do óleo, sem nem ter machucado. Ele estava tão cheio do amor de Deus que nada poderia atingi-lo. Então isolaram ele na ilha de Patmos. Lá, né? Ele foi totalmente isolado, colocado lá, né? Na ilha de Patmos. Sabe o que ele faz? Escreve o livro mais profundo da Bíblia lá, o livro de Apocalipse. Então, os outros 10, todos tiveram morte de martírio. E além dos 10, outros grandes apóstolos, por exemplo, o Tiago, irmão de Jesus, ele não era um dos originais 12 discípulos. Por quê? Porque nem acreditava na ressurreição de Jesus. Aliás, ele nem acreditava que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Ele não acreditava. Meu irmão mais velho está com esse negócio. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, Tiago e Judas, que eram irmãos pela parte de pai. Da parte de mãe, né? Porque Jesus nasceu de uma virgem, né? Então, Tiago e Judas, que eram irmãos dele, olha o que fizeram, deram a vida. Tiago, por exemplo, ele foi apedrejado lá em Jerusalém. E isso está na história, Joséfos, né? Flávio Joséfos, grande historiador, fala sobre isso, que ele deu a vida dele, porque ele não negou que Jesus havia ressuscitado. Então apedrejaram e mataram ele, o irmão de Jesus. O Tiago, discípulo de Jesus, foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo também decapitado. O Tomé que eu acho muito lindo, sabe por quê? Muitas vezes eu tenho sido talvez como Tomé, às vezes tentado a duvidar certas coisas. E tem esperança para nós. Sabe por quê? Tomé duvidava, mas depois que ele teve o encontro com Cristo ressurreto e pegou nas mãos dele, viu os buracos, ele disse: meu Senhor e meu Deus! E Tomé deu a sua vida, ele foi o primeiro missionário para o país da Índia. Se você for para a Índia, até hoje existem cristãos lá que dizem que são descendentes de outros cristãos que foram evangelizados por Tomé. Ele que foi o primeiro evangelista para a Índia, e deixou um grande avivamento lá. E aí chegaram para Tomé lá na Índia e falaram: negue Jesus, negue essa mentira que ele ressuscitou. Ele falou: eu não nego, porque eu sei que ele morreu e ressuscitou. Então, diz a história, eles então mataram Tomé encravando uma estaca por meio do seu corpo, Todos os discípulos, praticamente todos, morreram mortes de mártir. Por quê? Porque tinham convicção que Cristo havia ressuscitado. Deixa eu dizer uma coisa para você. É uma verdade que existem grandes outros homens que deram grandes ensinos, como Buda, outros líderes religiosos que mobilizaram milhares de pessoas, como Maomé, mas todos eles morreram. Por exemplo, Maomé morreu e o seu túmulo está em Medina, na Arábia Saudita. E você pergunta para qualquer muçulmano: onde está o corpo de Maomé? Está em Medina. É visitado por milhões, isso é um fato, milhões de muçulmanos todo ano visitam o túmulo onde os restos mortais de Maomé estão. Buda também morreu. E a tradição budista diz que depois que ele morreu, seu corpo foi cremado e as cinzas espalhadas em 9 cidades da Ásia. Confúcio morreu. Os profetas morreram. Grandes mestres e gurus, todos morreram. E você vai encontrar os túmulos deles por aí. É verdade que Jesus também morreu. E o túmulo dele também está em Jerusalém. Só que existe uma grande diferença. O túmulo de Jesus está vazio, porque ele ressuscitou. Ele vive. Depois de ressuscitar, ele apareceu para o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, onde o apóstolo João estava isolado. Não é aquele Cristo que às vezes alguns pintam, né? Como se fosse meio efeminado, com uns lençóis brancos assim. Não, ele é um Cristo poderoso. A Bíblia fala que estava com uma cinta de ouro até o peito, que
o seu rosto brilhava como o sol na sua força, dos seus olhos saíam fogo. E ele disse para o apóstolo João: sim, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele vive, Ele vive. Aleluia, aleluia. Agora, qual deve ser a minha resposta então para tudo isso? Essa é a terceira pergunta. A primeira pergunta: por que Jesus veio aqui na terra? Ele veio para morrer e ressuscitar. Ele veio por causa da Páscoa. Segunda pergunta: como podemos ter certeza que Jesus ressuscitou? Tem tantas provas. Terceira pergunta: qual deve ser a minha resposta diante de tudo isso? Sabe, houve um cético, um dos homens mais brilhantes da sua época. Ele não acreditava que Jesus ressuscitou, mas ele teve um encontro pessoal com Cristo ressurreto na estrada de Damasco. O nome dele era Saulo, depois se tornou o grande apóstolo Paulo. Olha o que esse Saulo, que encontrou com Cristo ressurreto, esse Saulo que não acreditava que Jesus havia ressuscitado, mas agora encontrou com Cristo ressurreto. Olha o que Saulo disse. Ele disse: qual deve ser nossa resposta? Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Em outras palavras, o pecado de todos já foi castigado. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, ressuscitou. Qual deve ser nossa resposta? Viver agora para Jesus. Tudo que eu e você fazemos, fazer com alvo maior, de agradar a Deus, de viver para Jesus. Tudo. Não é só pastor, não é só missionário, não, todo cristão é chamado a viver para Jesus. É viver com tudo, com seu alvo maior sendo agradar a Ele, fazer a vontade dEle, ver o reino dEle implantado aqui na terra. Como Ele mesmo nos ensinou a orar: venha teu reino, Senhor. Seja feito a tua vontade aqui na terra, na minha família, na minha vizinhança, assim como ela é feita lá no céu. Uau! Como, pastor Eibe, posso consertar minha vida com Deus? Romanos 3:22, ele diz: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Olha só. É por meio da fé que Deus aceita as pessoas. Não é porque você faz tudo certinho. A religião, bem intencionada, mas ensinou um equívoco muito grande. Falou que para você ser aceito por Deus, você tem que mudar seu comportamento. A Bíblia diz que não, você não dá conta de mudar seu comportamento antes de ser transformado por Jesus. E para você ser transformado, é você crer naquilo que Ele fez por você na cruz e na ressurreição. É você entregar a sua vida a Ele. Ainda bem que não depende do nosso comportamento. Quantas vezes até nós, que já entregamos a vida para Jesus, estamos sendo transformados, pisamos na bola, não é mesmo? A pessoa fala: não, para você receber sua salvação, você tem que parar de ser desobediente aos seus pais, parar de ser grosso com seus filhos, parar de discutir com a esposa. Meu Deus, tem gente que até vindo para o culto da Páscoa, talvez. Será que é uma revelação? No próprio carro. Aí chega aqui na igreja: oi, tá? Ou às vezes até durante o culto. Aleluia. Cala a boca. Depois a gente fala. Aleluia. Fala, meu Deus. Deus está falando mesmo. Agora, ainda bem que não depende dos nossos médicos, não é verdade? Quando a gente era recém-casado, né, amor? Era uma coisa assustadora. A gente ficava a semana toda tão bem, tão bem. Toda sexta tinha uma vigília de muita oração lá em Santarém, onde a gente combatia as obras malignas. Irmãos, depois que a ficha foi cair, né, amor? Depois eu acho que lá para a 7ª vez, toda vez, na ida para a igreja, quebrava o pau dentro do carro.
Era tanta briga e discussão. Aí, claro, a gente não podia chegar lá brigado. Então, às vezes, a gente atrasava para a vigília, porque eu parava o carro, a gente pedia perdão um para o outro, orava, para não chegar lá, porque eu que tinha que dirigir a vigília. Aí eu não podia dirigir a vigília como hipócrita. E nós começamos a entender. Não é uma coincidência que na ida para a igreja, durante o culto, depois do culto, muitas vezes as brigas estouram. Isso é uma diabocidência. É o diabo que quer separar as vidas. Então, ainda bem que não depende dos nossos méritos. Depende da graça, da misericórdia dele. Sabe, e você vai agora ver o testemunho do Jean. Como o Jean foi transformado por Jesus. Ele é um paulistano. Vamos ver esse testemunho tão lindo. Meu nome é Jean Carlo, eu tenho 27 anos, sou nascido e criado aqui em São Paulo. Como era a minha vida antes de conhecer Jesus, eu tinha uma vida muito triste, né? Porque era eu, minha esposa e minha filha, né? Minha esposa estava grávida. Ali eu tinha muitos vícios, né? Era uma pessoa depressiva, né? Problema com o alcoolismo, com outros vícios. Então foi muito triste essa angústia, né? Eu estava querendo mudar mesmo, eu estava pedindo para Deus assim que fizesse uma obra realmente na minha vida, né? Eu com minha esposa eram muitas brigas também, porque nós vivíamos estressados naquela mesma rotina, né? Nunca mudava, nunca fazia nada diferente, né? Não tinha alegria no meu lar, não tinha felicidade. Então, assim, era difícil de conviver a dois no relacionamento com minha esposa, né? Então, ali no Life, eu tive um encontro realmente com amigos, né? Onde eu fui bem acolhido. E eu vi pessoas divertidas ali, né? Pessoas muito felizes com a vida mesmo. E eu falei para Deus que eu queria aquela felicidade também no meu coração. Que eu queria ser uma pessoa feliz, eu não queria ser uma pessoa mais amargurada. Então foi onde eu comecei a frequentar e ir, não faltar. Logo em seguida o Pérez começou a me discipular. E também tive convite para ir para a igreja, né? E lá na Igreja da Paz, no domingo, né? Era a Igreja da Paz ainda. Eu fiquei muito alegre, né? Porque eu vi pessoas de boné, pastores de bermuda, né? Então eu vi que não era aquele mundo de crente, aquelas pessoas chatas, né? Então foi onde que eu vi que ali eu me encaixei realmente. Eu acho muito interessante essa parte, porque eu nunca gostei de igreja, eu nunca me senti bem, eu sempre critiquei, né? Eu sempre dei risada. Então essa parte, assim, como que age, como que o cristão realmente tem que fazer. Então eu acho muito interessante como que consegue conectar essas pessoas, né? Porque eu fui tão bem recebido, sou amado, assim, até hoje. E eu fico muito grato, né, pelo que Deus fez na minha vida, por que Deus fez no meu casamento, né? Então eu vejo, assim, que o Life, né, e a igreja em si foi uma ferramenta muito importante para mim conhecer o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor que é Cristo, né? Então logo em seguida eu tive um encontro com Deus, eu participei de um encontro, né? E foi onde minha vida foi transformada, realmente eu fui curado, né, de várias feridas. E hoje eu sou essa pessoa feliz, né? Onde eu estou bem também com minha esposa, né, com minha vida espiritual, com essa intimidade com Deus, né? E assim, hoje eu sou muito grato, né, pelo que Deus fez realmente na minha vida, por essa mudança, né, por essa alegria, por essa paz interior que eu tenho no meu lar, né? E hoje eu tenho um Life na minha casa, eu sou muito grato por isso, né, de poder receber todos lá, né, que muitas vidas sejam tratadas e curadas lá, assim como foi a minha também. Uau! Que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo! O Jean já tem um life group na sua casa. O life group quer dizer grupo de vida, ou uma célula. É um grupo do povo de Deus que reúne, porque aqui nós reunimos no domingo e durante a semana reunimos nas células ou nos life groups. Veja esse outro testemunho também de um membro da Paz Church, Eric Cisne, sou advogado, professor universitário, líder da Célula Frutífera, presidente do Instituto Melvin, professor da EMP e um servo de Deus acima de tudo. Eu sou convertido há 14 anos, porém há 4 chegamos na Igreja da Paz, vindo de uma outra igreja,
que não tinha a visão MDA. E lá também nos assustou ser uma igreja de milhares de pessoas, tão grande, com muitas pessoas para serem cuidadas, muitos pastores, e pensamos, puxa, nós vamos ficar perdidos. E a importância da célula, porque ele se sentiu tão amado e então ele foi crescendo cada vez mais. Um cuidando dos outros, pastoreando, amando, se preocupando. E esse é o grande diferencial. E ele foi cuidando de mim, cuidando da minha esposa, cuidando da nossa filha, foi cuidando da nossa família, vendo que eu precisava de ajuda. Eu fui maçom durante quase 20 anos. Estive envolvido na maçonaria por quase 20 anos. Cheguei realmente ao último grau, assumi alguns cargos importantes a nível estadual, a nível nacional. Mas, embora tenha passado por várias pregações, lido vários materiais, eu não tinha percebido onde eu estava, o que não estaria agradando a Deus. Com o acompanhamento, o pastoreio, o discipulado, o Espírito Santo foi quebrando todas as cadeias e ele foi sendo transformado, a ponto dele desistir, sair da maçonaria e poder assumir a célula, né, a célula frutífera. E em 2016, realmente eu abandonei a maçonaria, queimei todo o material de metal a livros, foi realmente um transformar. Hoje é um grande líder de célula, daqui a pouco está multiplicando, e também é líder do Instituto Melvin, o presidente do Instituto Melvin, prega em várias igrejas, é um grande marido, um grande pai, professor da escola bíblica da EMP, e é um grande homem, eu sei que vai crescer muito mais, e para a gente é uma grande alegria ver esse fruto e esse fruto que permanece. Outra forte salva de palmas. Esse que está falando por último é o discipulador do Dr. Eric, que é professor universitário e advogado, e esse é médico, o Ananias, médico também apaixonado por Jesus, que ajudou o Eric realmente e a sua família a ser essa bênção, porque nós acreditamos nisso. Então, primeira pergunta, por que Jesus veio aqui para a terra? Por causa da Páscoa, para morrer e ressuscitar para nós. Segunda pergunta, como podemos ter certeza que ele ressuscitou? Muitas provas claras na história, na arqueologia e nos relatos da palavra de Deus. Mas, qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta só pode ser de fazer como o apóstolo Paulo, de entregar a nossa vida para ele. Sabe qual é a minha resposta? Minha resposta é o seguinte: se teve um homem, que esse homem veio aqui na terra, nasceu de uma virgem, e ele viveu uma vida perfeita, e aí ele mesmo disse, eu vou morrer pelos pecados da humanidade, e eu vou ressuscitar. E esse homem morreu e realmente ressuscitou, então eu estou com esse homem, eu entrego a minha vida